Olá, esse vídeo é para nós pensarmos um pouco a relação que existe entre mito e filosofia. E antes de nós pensarmos nessa relação, vamos definir o conceito de cada um deles. Mito é uma história sagrada, é uma história, é um relato que vai mostrar uma explicação normalmente religiosa para aquilo que uma comunidade considera como importante. O surgimento da chuva, o surgimento dos animais, da humanidade, da agricultura e assim por diante. E a filosofia é o amor à sabedoria, o amor pelo conhecimento, que também busca entender, muitas vezes, por que as coisas são do jeito que são. Por que existe alguma coisa ao invés de nada, qual que é o sentido da vida. Então, mito, um conjunto de histórias que busca explicar a origem das coisas de forma normalmente religiosa, e filosofia busca uma explicação das coisas de forma racional. Então a gente pode ver no primeiro momento que tanto mito quanto filosofia são tipos de conhecimento, são maneiras que a humanidade busca conhecer as coisas. Então esse é o ponto principal de relação entre os dois. Uma outra coisa interessante, a mitologia ela é muito mais antiga que a filosofia. Nós temos filosofia a partir do século VI a.C., com Tales de Mileto, mas antes disso, a humanidade já tinha curiosidade sobre as coisas e já buscava uma explicação sobre as coisas. Então a mitologia é mais antiga e ela serviu à humanidade e ainda serve à humanidade, né, por muito mais tempo do que a filosofia. Mas a filosofia ela mostra uma diferença grande em relação à mitologia, que a base da mitologia é a fé. Você precisa acreditar na mitologia, você precisa aceitar o que a mitologia diz. Não existe espaço para questionamento dentro da mitologia, pelo menos não questionamento da mesma forma que a filosofia faz. E a filosofia ela é um questionamento por excelência, né? Ela se pergunta por que as coisas são desse jeito, ela busca explicações, questiona as próprias explicações, e nesse processo de questionamento, de busca, de reflexão, ela gera conhecimento. Então, as semelhanças estão, que são formas de conhecimento, e a diferença principal é que a maneira como busca o conhecimento é diferente. Uma busca conhecimento pelo acreditar, pela fé, e o outro busca conhecimento pela razão, pelo questionamento. Nós podemos ver uma transição nessas formas de conhecimento nas dois grandes aforismos que sobreviveram de Tales de Mileto, o considerado primeiro filósofo. Um dos aforismos do Tales vai dizer que a origem de todas as coisas é a água, e o outro aforismo vai dizer que as coisas estão cheias de deuses. Então nós estamos vendo uma transição, ao mesmo tempo que ele coloca os deuses como importantes para a existência das coisas, ele vai também colocar um elemento material. E a partir de Tales, então, surge tudo aquilo que a gente viu, que nós hoje chamamos de filosofia. E não só de filosofia, mas de todas as formas de conhecimento que não são conhecimento baseados na fé, que não são conhecimentos religiosos. Então, assim, a mitologia e a filosofia, elas não são excludentes, elas são apenas áreas diferentes de conhecimento, são formas diferentes que nós temos para conhecer as coisas. E uma depende muito da outra, porque sem a mitologia, para dar coragem para as pessoas sobreviverem no mundo, nós não teríamos provavelmente um filósofo que começasse a questionar as coisas. Para que nós possamos questionar alguma forma de conhecimento, é necessário que essa forma de conhecimento exista. E a mitologia, ela existiu antes da filosofia e serviu como pano de fundo para boa parte dos questionamentos filosóficos. Então, a mitologia abre caminho e a filosofia melhora esse caminho, asfalta esse caminho, dando mais solidez para o conhecimento humano. Eu gostaria de recomendar o Guia de Mitologia da Zaha, e também um pensador contemporâneo, o Jung, que vai fazer algumas relações interessantes sobre a mitologia com o conhecimento humano. E com isso nós encerramos a aula de hoje.